E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo para vocês um tema bastante intrigante. Hoje eu vou falar sobre o demônio dos mares, Davy Jones e o holandês voador. O personagem Davy ou David Jones surgiu desde o século XVIII. Se ele é uma lenda ou se existiu de verdade, ninguém sabe responder. Mas sua história se espalhou pelos 7 mares. Contam que ele era um capitão naval que sentia prazer em torturar e castigar sua tripulação quando um marinheiro desrespeitasse a ele ou suas ordens. Castigo esse que na maioria das vezes levava à morte. Então, quando foi sua vez de morrer, ele foi amaldiçoado a não ter o descanso eterno e condenado a singrar os oceanos pela eternidade, capitaneando uma nau de condenados, sendo considerado por muitos marinheiros ao longo da história como uma espécie de demônio dos mares, responsável em atrair tormentas e tempestades que na maioria das vezes afundavam os navios. Criava alucinação dos marinheiros até eles não suportarem mais e mergulharem para a morte. Fazia com que capitães e pilotos errassem a rota de seus navios, levando-os a se esbarroarem nos recifes, rochedos e bancos de areia, ou entrar em correntes marítimas perigosas, além de influenciar marinheiros para que eles se arriscassem em missões tão perigosas que o número de sobreviventes era mínimo. A história revela também que ele, através de um pacto, poderia fazer com que um morto ou semi-morto retornasse à vida. Talvez por esse motivo, principalmente em terras equatoriais, Davy Jones ganhou fama de demônio. Outras versões da lenda contam que Davy Jones era apenas um simples marinheiro que se apaixonou pela deusa Calypso e aceitou sua proposta de imortalidade, arrancando seu próprio coração e colocando em um baú que enterrou em uma ilha longínqua e desabitada para que nunca fosse encontrado. Ele, porém, foi traído por Calypso, tornando-se um ser cheio de ódio, amargurado e vingativo, cujo único objetivo seria causar morte, desgraça e destruição por onde passasse. Desde então, ele vagaria pelos mares, coletando almas perdidas e as levando para fazerem parte de sua sinistra tripulação de fantasmas. Reza a lenda que se um homem encontrar o coração de Davy Jones, que ainda pulsa, terá total poder sobre o demônio, que fará qualquer coisa àquele que tiver o órgão. Porém, se alguém apunhalar o coração do demônio, ele estará livre da maldição e aquele que apunhalou assumirá o seu lugar. Em virtude dessa desilusão amorosa, em algumas regiões tropicais, ele é considerado uma espécie de Deus, contrário ao amor e cujo objetivo é fazer com que as pessoas não sofram como ele sofreu. Dizem também que Davy Jones era o capitão de um navio fantasma chamado de holandês voador, que era tripulado pelos mais diversos tipos de espíritos marinhos, e por marinheiros que tinham vendido suas almas a Davy Jones em troca de favores ou de suas próprias vidas. Assim como Davy Jones, a história do holandês voador possui diversas versões. A mais conhecida data do século XVII e conta que o capitão do navio era um velho holandês chamado Bernard Fock, o qual, em certa ocasião, teria insistido em atravessar o Estreito de Magalhães, situado no extremo sul do continente americano, numa região muito perigosa devido ao seu clima instável e suas geleiras. Apesar de todo o protesto da tripulação, o capitão conduziu seu navio pelo estreito. Ato esse que só não gerou consequências mais funestas para todos, porque contam que Bernard convidou o diabo para jogar dados com ele e apostou que caso ele vencesse, seu navio e a tripulação sairiam ilesos. O capitão venceu utilizando dados viciados. Por ter sido trapaceado, o diabo, como castigo, amaldiçoou o navio e seu capitão, condenando-os a navegar eternamente, sempre de contra ao vento e causando o naufrágio de outras embarcações que porventura o avistassem. Mas essa versão é pouco provável, haja visto que Davy Jones começou a aparecer nas histórias contadas por marinheiros somente a partir do século XVIII. A partir daí, vários relatos sobre aparições do holandês voador começaram a surgir,
mas a maioria delas foram consideradas miragens, embora haja uma grande variedade de detalhes descritos pelas testemunhas. O primeiro avistamento ocorreu em 1632, na região do Triângulo das Bermudas, conhecida por ser um local onde diversos barcos, navios e aviões desapareceram ao longo dos anos sem explicação nenhuma. Segundo o depoimento do marujo que o avistou, o comandante vinha de pé na proa do navio e tinha a cara de peixe num corpo de homem, assim como os demais tripulantes. Acometido de uma crise nervosa, logo após contar esse relato, o marujo morreu. Em 11 de julho de 1881, o futuro rei da Inglaterra, Jorge V, e sua tripulação de 12 homens, a bordo do navio imperial HMS Inconstante, avistaram o navio fantasma quando passava em torno da Austrália. Eles contam que viram um veleiro que navegava contra o vento no Cabo da Boa Esperança. Algumas descrições feitas pelo rei em seu diário de bordo revelam uma estranha luminosidade vermelha, como a de um navio fantasma todo iluminado. Seus mastros, vergas e velas sobressaíam nitidamente. Todavia, instantes depois, não havia nenhum vestígio de algum barco de verdade. Os diários dos membros da família real registram também naquela mesma manhã um acidente com um vigia do HMS Inconstante que caiu da trave do mastro principal e ficou inteiramente despedaçado, e que ao chegarem ao porto de destino, o almirante do navio foi acometido de uma doença fatal. Em 1939, 100 nadadores que participavam de uma prova de natação e descansavam na Baía Falsa, na África do Sul, avistaram o holandês voador. Já em plena Segunda Guerra Mundial, o contra-almirante nazista Karl Donitz, oficial do alto escalão da Marinha Alemã, comandante-general da Alcateia de Submarinos, reportou a Hitler que uma de suas tripulações mais atuantes de submarinistas tinham comunicado e confirmado em diário de bordo de seu Lobo do Mar que não iriam participar de uma batalha no Canal de Suez, alvo nazista, pois haviam visto o holandês voador e se recusavam a continuar com a missão, pois, de acordo com eles, aquele avistamento com certeza era prenúncio de fracasso, o que foi acatado com muita naturalidade pelo Führer. A história do holandês voador já serviu de inspiração para muitos artistas, entre pintores, escritores, músicos, com destaque para o compositor alemão Richard Wagner, que, inspirado no navio fantasma, criou a ópera homônima. Da mesma forma, a lenda de David Jones foi levada para o cinema através dos filmes Piratas do Caribe 2 e 3. Mas é bom lembrar que David Jones, antes de ser personagem de filme em Hollywood, faz parte do folclore caribenho emaranhado de mitos e lendas sobre piratas, saques, tesouros e maldições. Uma outra curiosidade está em torno da expressão armário ou baú de David Jones, que é bastante usada nos países do Caribe e no sul dos Estados Unidos para definir o fundo do mar como local de descanso dos marinheiros afogados e de qualquer outra pessoa que morrer no mar. O armário de David Jones é o céu, o purgatório e o inferno daqueles que morreram no mar. E, segundo a lenda, é o próprio Jones quem arrasta as almas até o fundo do oceano. Mas por que as palavras armário e baú? A hipótese mais aceita é que, como David Jones foi responsável pela morte de muitos marinheiros e, com receio de responder por seus crimes, trancava tudo que pudesse incriminá-lo no armário de madeira. E como o armário serve para guardar coisas, ele seja analogia ao fundo do mar, que abriga a alma de todos que foram levados por ele. Daí vem a expressão, ele foi levado para o armário de David Jones, bastante usada pelos velhos marinheiros quando alguém morre ou desaparece no mar. É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.